Audiobook. A leitura será sobre o livro A Estrela Semente, a Vida no Terceiro Milênio. Parte 16: A fusão do espírito e da matéria. Uma experiência do ser eterno se derrama e se infiltra nas disputas humanas no fim do século XX, penetrando por trás das cenas e enfraquecendo as crenças que sustentaram os últimos milênios da história. Essa experiência está elevando lentamente milhões de corações, porém ainda não em explosões de lava vulcânica, como acontecerá em breve, quebrando as crostas de ilusão e penetrando no reconhecimento humano geral, mas borbulhando suavemente por baixo da superfície de vidas humanas, alterando as predisposições subconscientes, deslocando as coisas mais profundas. Semelhante ao amanhecer que se infiltra pelo horizonte de inverno, esta nova maneira de ser chega trazendo reminiscências dos medos de antigos répteis e mamíferos. Como música distante que chega com o vento, seus tons e suas ondas de sentimento acariciam a consciência periférica das nações, lançando-se pelas aberturas que encontra para se fazer ouvir por um momento, durante uma reunião, uma cúpula, uma estação de mudança. Acima e entre os seus pensamentos, as melodias sinfônicas vão se tecendo, mergulhando, planando, brincando no ar de alguma brisa maravilhosa para além do contorno dos mundos conhecidos. Bem-vinda seja, alegre criatura, saiba que o meu espírito é seu. Conheça-o, como cada árvore que manifesta a minha autoridade o conhece. Sinta-o, como a gaivota alada que sente o meu ser pássaro o conhece. Conheça-o, como a estrela do mar que ouve o meu canto o conhece. Sinta-o, como o sentem as flores, e as almas das nações também. Pois há apenas um ser que se manifesta em tudo o que existe, um sonhador atrás do sonho de cada espécie. O sonhador desperta incompletamente na gaivota e na estrela do mar, parcialmente nas flores e nas criaturas da terra e do mar, mas o sonhador busca um despertar pleno, completo em você. Cada criatura é capaz de conhecer a minha totalidade em espírito, mas a maioria das formas de vida só é capaz de traduzir uma parte de minha totalidade em expressão biológica. Cada uma das espécies não humanas desta Terra estão destinadas a especializar-se num determinado nível de percepção e de expressão. Somente os seres humanos possuem os sistemas de biocircuito generalizado que conseguem traduzir a totalidade de minha consciência para as formas compreensivas de comunicação e de criação no plano físico. A verdadeira definição de humano tem pouco a ver com a sua atual estrutura genética, com seu tamanho ou com sua aparência, embora neste planeta vocês sejam protótipos. Um ser humano é um sistema individual de biocircuito dentro de uma espécie de outros semelhantes, porém únicos. A espécie vem ao encontro da definição humana ao fornecer o circuito biológico que incorpora o equilíbrio preciso para aquele local específico, no espaço e no tempo, dos seguintes pares de opostos criativos: energia, matéria, espírito, forma, amor, verdade. Esses três pares têm origem em um único par, porém, não existem termos que definam na sua linguagem o escopo e a expansividade desse par. O raio de criação galáctica no qual o seu mundo está penetrando agora tem como propósito criar em todos os mundos suficientemente temperados que passam por ele sistemas de biocircuito planetário que se ajustam a essa definição. Como faz a biologia com a qual você atualmente está vestido? Quando estiver totalmente ativado, o circuito humano servirá como sistema de orientação planetária e também como mecanismo de regulagem que ajudará na última etapa do ciclo de gestação do organismo ao qual este mundo estará dando à luz. A humanidade representa apenas uma parte desse organismo, embora seja a parte central e reguladora. O propósito humano final é o de compartilhar comigo o prazer desses reinos dimensionais e me ajudar, sendo o corpo ou a família no qual estou encarnado, na criação de formas futuras de vida, entidades espirituais e biológicas que se juntarão a nós na contínua exploração e desenvolvimento do espaço. Para você, que vive os últimos dias da infância da espécie humana, esse despertar está se processando em etapas, camadas subsequentes de ilusão caindo uma após a outra, como as escamas de uma cebola.
O despertar mais imediato que ligará você aos níveis múltiplos do eterno ser ocorre agora, à medida que você sente a sua interligação com a Terra e com a força de vida que engendra a biologia terrestre. Este nível de despertar já está completo para alguns de vocês. Estará completo para a espécie como um todo logo após a virada do milênio. Aqueles nos quais a consciência eterna já despertou retêm essa individualidade humana única, tão zelosamente preservada pelo ego histórico. Porém, neles o ego histórico não existe mais, pois relaxaram o seu apego ansioso à consciência egóica e a expandiram nos propósitos. Esses humanos liberaram sua verdadeira e eterna individualidade, como as bolotas de carvalho que largam suas autoimagens para encontrar o renascer como broto vivo e majestoso na grande árvore que desabrocha. Eles experimentaram o rompimento da casca do ego e renasceram no jardim da presença consciente. Os egos sadios que compartilham do campo fértil da consciência universal não têm nada na sua formação psicológica para guardar, proteger ou defender. Não há nada de arbitrário ou de artificial neles que exija esse esforço. Funcionando nas correntes de propósito radiantes, são criaturas de espírito a serviço do espírito. As qualidades únicas de cada ser são cuidadas e acarinhadas, sustentadas pelo próprio universo. Seus valores materiais são bem equilibrados e respeitados como ingredientes essenciais da criação dimensional contínua. Esses egos estão à vontade, sabendo que habitam um universo muito mais amplo que o revelado pela consciência com ênfase na sensação física. Eles sabem que devem, necessariamente, reduzir sua consciência de certas frequências perceptivas para enfatizar outras. Mas este é o papel que escolheram. É o papel que gostam de representar. Sabendo que seus companheiros íntimos, os espíritos que habitam as estrelas, optaram por enfatizar outras frequências complementares, os egos sadios confiam implicitamente na visão do espírito e, portanto, são guiados infalivelmente através da matriz viva de informação estrutural que se abre diante deles. No plano material, seus grupos são visitados frequentemente pelo espírito estelar, que compartilha com eles o circuito humano. À medida que amadurece a expressão cocriativa desses egos com o espírito, a frequência de suas permutas entra em aceleração até oscilar tantas vezes por segundo que passa a representar um esforço de distinguir o ego e espírito. Quando sadios, os dois cooperam da mesma forma que fazem as mitocôndrias e organelas da célula humana. A célula em si é a verdadeira entidade, raramente considerada em termos de seus componentes. É o que acontece também com o ego e o espírito no verdadeiro ser humano. O verdadeiro ser humano é uma associação de espírito e de ego numa troca de energia tão rápida, tão suave, que é igual aos componentes de uma célula, não são considerados distintos da entidade que juntos compõem. Somente durante a época histórica é que se fez distinção entre o ego subjetivo, associado ao corpo, e o espírito angélico encarnante. Durante esses últimos anos da história, ainda será necessário referir-se aos dois componentes primários da entidade humana completa. Mas estas distinções serão cada vez menos necessárias à medida que sua raça desperta. Atualmente, não há falta de entusiasmo por parte dessas chamas bruxuleantes do meu ser, que são os espíritos das estrelas, para encarnar nas formas humanas que as aguardam na Terra. Mas continua havendo certa relutância da parte de muitos egos humanos em dar-lhes permissão de entrada. Eu, gostaria que cada ego descobrisse a alegria e o grande prazer que derivam do sentimento de amor pelas suas contrapartes eternas e entrassem com inteireza no ciclo sublime de intercâmbio que acabará dissolvendo todos os seus medos, trazendo-lhes a mais profunda e possível plenitude. Este é o casamento interior, onde anima e animus se mesclam alquimicamente no cadinho da carne humana, onde a consciência eterna entra na forma humana para ver o mundo pelos olhos humanos. Esta é a união que completa a encarnação do sagrado ser, do qual o ego e o espírito são apenas partes. A díade ego-espírito, que, agindo assim, se transforma em um, recebe uma dádiva que nenhum dos dois poderia receber ou compreender sozinho.
O corpo de luz que preparei e que há muito tempo aguarda que você esteja pronto, a luminosa biologia que, nesses universos, é a verdadeira e futura vestimenta da nossa espécie. E assim o Cristo ascende. O circuito entre céu e terra está completo, vitalizado, animado, pleno de vida. Uma ponte de luz está sendo construída sobre o abismo que existia entre o mundo do espírito e os mundos da forma. A princípio, cegando com o seu brilho assustador, mas logo diminuindo para uma constante luminosidade pulsando dentro de todas as coisas animadas e vivas. Uma luz incandescente que a tudo sustenta igual a sua veemente numa fluência de poder, à medida que, devagar, muito devagar, a consciência eterna flui, cresce e brilha mais forte, eliminando as últimas crostas de separação e decomposição, aquecendo, iluminando, emergindo como uma individuação radiante de amor em cada alma humana sadia. Nesta fusão de espírito e matéria, uma biologia luminosa emerge para acomodar mais do que visitas ocasionais de seres galácticos e do além. Uma biologia que pode acomodar a suave descida e o despertar do Criador de estrelas, a inteligência do campo de consciência unificada primal. A presença cujas observações passageiras criam a vida e cujo interesse transforma. Assim, minha consciência chega a cada um que desperta do outro lado do processo psicológico, ingressando nas suas vidas devagar, gradualmente, de uma maneira que permita que elas se aclimatem suavemente às frequências mais altas do meu pensamento. O processo psicológico é o portal do Éden, a entrada pela qual meus filhos, minhas criações, autorreflexos intencionais, retornam ao jardim de minhas percepções, sua casa natal. Somente os que amam percebem o meu jardim, porque somente eles podem compreender a natureza amorosa que o fez existir. Seu deleite e o meu deleite neles cresce sempre em consideração, e essa consideração evoca a criação contínua. Seu corpo humano, com toda a sua rica subjetividade, é seu para o seu deleite. No estado desperto, você aprenderá a usá-lo muito mais completamente do que era possível nas regiões sombrias da história. Todavia, do outro lado do processo psicológico, com o ego como componente secundário da sua identidade, a subjetividade é uma opção. Você a liga ou desliga como quiser. Sua consciência e a consciência que você compartilha com a sua espécie flui muito além da experiência de circuito fechado da subjetividade, apoiado pelas energias infinitas do amor eterno, brincando nos campos estrelados do seu próprio universo com outros de sua espécie. Você se descontrai inteiramente no prazer de ser você mesmo. Seu corpo foi designado para acentuar características dos reinos dimensionais, características que são preferidas pela corrente atual de sua arte. Ao variar a colocação de sua ênfase sensorial, você evoca novos padrões de expressão universal, deleitando-se com a vida eterna de infinita variação. A tecnologia do futuro. Muitos presumem que o milênio próximo será um período de pouca ênfase tecnológica, e eles têm razão no tocante aos grandes abusos da era industrial, mas estão errados quanto à ciência e à tecnologia que, durante este milênio, servirão à raça humana com o que tem de melhor, como sempre fizeram no passado. Elas servirão aos propósitos da inteligência criadora em formas ainda nem sonhadas. Quando as crenças debilitantes da história forem arrancadas de onde foram escondidas pelo gênio humano, será como um navio levantando âncora ou um pássaro que se lança no ar. O futuro contém invenções de natureza bem mais orgânica do que as da era histórica. Na aparência, essas invenções parecerão mais simples do que a atual tecnologia cheia de detalhes. No entanto, na sua essência, serão bem mais sofisticadas. Ecologicamente, serão favoráveis, duráveis e de fácil produção. Mas a característica principal que as distinguirá das estruturas históricas é que estarão vivas. O próximo milênio será um tempo de acesso aos sistemas infinitos de informação do Ser Eterno.
Alimentada pela motivação divina, a tecnologia dará pulos que farão o século XX parecer parte das eras sombrias que de fato tem sido. A ciência não negará mais o espírito interior, mas ajudará na implementação material dos desígnios e padrões implícitos do espírito. Estes serão os tempos em que as grandes cidades flutuantes de luz serão construídas pela cooperação das nações do mundo trabalhando juntas, como órgãos componentes de um todo único e vivo. Em torno de você, mesmo agora, você é testemunha daquilo que um dia será criado nesses campos espaciais. Você já pode testemunhar isso por toda a biosfera da Terra, nas formas de vida que nadam em seus oceanos, nas criaturas aladas que montam as correntes de ar acima de seus desfiladeiros nas montanhas, nas formas incontáveis de vida na terra e no mar. Você será testemunha do que há de vir nas cristalizações diamantinas no seio das montanhas, nas gotas de orvalho, transformando-se em flocos de neve ao vento. Na manifestação do arco-íris nas borboletas, você verá um plano inteligente em todas as formas de vida nesses reinos. Evidências da inteligência que ainda está se formando aqui no tempo e no espaço. Você pode vê-las na sua própria espécie, no seu esperma, no óvulo, nos cromossomos. As dicas do amanhã estão aí para você. Nos micróbios, nos núcleos atômicos, nos elétrons, nos nêutrons, nas estações do ano, nos ciclos da sua lua, nos asteroides e cometas ocasionais que passam perto bastante para serem vistos. Você já pode vê-las em outros planetas deste sistema estelar, em estrelas mais distantes, nos campos mais afastados da Via Láctea e nos padrões de estrutura cósmica nas galáxias e além ainda. Em tudo que é grande, em tudo que é pequeno, no macrocosmo e no microcosmo, sua visão humana o capacita a ver não só o que já existe, o que já apareceu como o seu sistema estelar, já se moveu de um lado do raio de criação galáctica para o outro, mas também o que vai existir, o que virá. Não é a profecia que lhe dá essa visão do futuro. Nem tampouco procede esta visão de alguma dimensão não descoberta da psique humana. É a sua visão humana que o capacita a ver o futuro, a sentir a sua promessa, o perigo, a potência, porque você é o meio da futura criação. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Conto com vocês para a parte 17, O Caminho Ressonante das Estrelas. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Conto com vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Até mais!